Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma quinta-feira, com esse friozinho gostoso aí do Rio de Janeiro, essa Suíça carioca. E vamos iniciar uma live agora sobre a prática de meditação. Eu queria lembrar vocês para procurarem se inscrever no canal. Se puder, se gostar, dá um gostei, clicar no gostei e nos sininhos para receber notificações. Na próxima semana, nós vamos receber um amigo querido, o professor Mário Lúcio Silva, que vai falar sobre educação e valores humanos. E eu já estou de imediato convidando a vocês para assistirem. Então, vamos dar início à nossa live. Já tem bastante irmãos. Até o Palmeirinho já entrou até agora, que beleza. Então, vamos, Palmeirinho, Renata, Verônica, Regina, Célia, Rosélia, Valéria, Sônia Buim, Isamar. Esses são os primeiros que chegaram aqui com a gente e comentaram. Então, vamos começar, então, a nossa live. Bom, é isso. Nós vamos receber a Regina Matias, hoje é assistente social, né, de formação, hoje está aposentada merecidamente, e ela hoje tem trabalhado na obra social, tem se dedicado ao trabalho, à obra social. Então, vamos chamar a nossa irmã, vamos pedir a Ganesha que nos propicie uma live exitosa, feliz, com conteúdo, para que as pessoas aproveitem bem o que nós vamos entregar aqui. E eu vou pedir a Regina, então, que faça o OM 3 vezes, para a gente iniciar consagrando a nossa live ao Senhor. Que Shri Satya Sai Baba nos proteja. Que bom. Seja bem-vinda, Regina Matias, e nossos irmãos aqui que estão nos acompanhando, nos prestigiando o nosso trabalho. Regina, uma coisa que as pessoas, por hábito, têm feito aqui nas nossas lives, tem pouca experiência, essa é a 6ª live só, mas a gente já percebe uma tendência, né? E as pessoas sempre dizerem como conhecer o Sai Baba, porque isso é muito interessante, porque cada um conhece Sai Baba de uma forma. Há casos até curiosíssimos, né, de como as pessoas tiveram a notícia de Sai Baba, né? Então, todo mundo gostaria de saber isso. Esse cartão de visitas. Então, diga para a gente como é que você conheceu. Eu me lembro que já lá no início da nossa organização, nós fizemos um seminário com a dona Ofelina, lá num espaço que era seu, lá em Ipanema, lá na Paul Redfer, né? Isso. E você já estava ligado a gente naquela época, né? A Sai Baba, né? E a organização. Mas diz aí, o que você tem aí para nos contar? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Betinho, pelo convite. Esses encontros que a gente tem vivenciado com você pelo Centro SAI de Vila Isabel, ele tem sido muito gratificante. E estar com os irmãos
seja ele de vila ou de outros centros, é muito prazeroso, né? Me deixa muito feliz. Porque, para mim, o centro de Vila Isabel é o centro-mãe, né? Daqui do Brasil. E, então, só posso, mais uma vez, te agradecer por essa oportunidade de estar podendo compartilhar aqui esse momento, né, com irmãos. Bom, eu conheci o centro de Vila Isabel, conheci Saibaba no centro de Vila Isabel em 1987. Aqui eu também sou muito grata ao irmão Willington. Eu tinha essa escola, né, em Ipanema, uma escola de esoterismo, e eu fiz um convite para o Willington para ele dar uma palestra. E ele me disse que não podia, porque agora ele estava ligado a Saibaba. Ele agora uma palestra sobre esoterismo, né? Sobre esoterismo. E ele falava que ele não fazia mais, que ele só falava de Saibaba. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. Eu falei assim, Sai o quê? Aí ele falou assim, pode até parecer engraçado, Regina, mas o nome é esse mesmo, é Saibaba. E por eu ter muito respeito por Willington, né, por todo o conhecimento que naquela época ele manifestava de esoterismo, eu fiquei interessada em saber quem era Saibaba. E eu só tive a oportunidade de conhecer o centro 2 domingos depois que o centro foi inaugurado. Então, eu conheço o centro desde 87. Saibaba mexeu muito comigo nessa época, mas mexeu comigo no sentido de me deixar um pouco insegura, porque eu estava muito certa do caminho que eu estava seguindo, né? No caminho esotérico, caminho ocultista, que era o que me interessava. Eu não conhecia o caminho devocional até então. Então, eu só tenho a agradecer ao Willington por essa bênção, né, que foi me apresentar a Soane. Isso foi em 87, né? Foi logo no início, né? Lá ainda naquela primeira sede nossa, né? Foi. Aí você ficou um tempo lá com a gente, bastante tempo lá no centro? Fala um pouquinho mais ainda. Eu fiquei no centro até 90, início de 90, e depois eu saí. Eu saí antes do centro mudar, antes de mudar para Pereira Nunes. Nós mudamos em 91. Nós mudamos em 91. Em 91 eu tive, mas em 91 eu tive uma doença, tive um aneurisma cerebral e eu operei em 92, mas antes eu já tinha me afastado do centro, né? Nesse período eu fiz um outro caminho, resolvi explorar as minhas dúvidas e as minhas inseguranças. E aí eu fui, acho que foi mais uma bênção de Saibaba, né? Eu pude conhecer muita coisa, né? Porque eu só volto para o centro em 2000. E eu volto para o centro não com a intenção de ser frequentadora. Eu volto para o centro para pedir o endereço do ashram de Saibaba na Índia. Né? Eu reencontro com o Jorginho, com a Aninha, e aí acabo assistindo um vídeo no centro, né? E eu fiquei muito emocionada ao ver Saibaba no vídeo e pedi a ele, né? A bênção dele para poder ir lá vê-lo. E foi muito difícil para mim, porque na época, apesar de estar tudo planejado para minha viagem, eu tive problema no serviço, tive problema financeiro, enfim, tudo que eu tinha planejado foi por água abaixo.
E eu mandei o endereço para os amigos de Brasília, eu ia para a Índia com esses amigos, e de repente tudo mudou, né? Tudo se transformou, tudo que era difícil ficou resolvido, e eu fui para a Índia. E mesmo assim eu fui para a Índia não para ver Sai Baba, eu fui para a Índia porque era o Maha Kumbh Mela, e o Maha Kumbh Mela é de 144 em 144 anos. E eu sabia que se eu perdesse aquele, com certeza que nessa vida não ia ter outro, né? Então, eu fui para ver o Maha Kumbh Mela. E foi muito, muito interessante, né? Porque, claro, eu tive lá, tomei banho. Esse Maha Kumbh Mela não foi no Ganges, foi no Rio Yamuna. Mas eu tive antes no Sai Baba. Como foi forte, como foi importante essa meida no Sai Baba. Porque quando eu fui para o Sai Baba, para conhecer o Sai Baba, eu conheci vários ashrams lá, né? O Sai Baba seria mais um. E apesar de ter visto tantos ashrams que me emocionaram, que me tocaram bastante, quando eu cheguei no ashram do Sai Baba, quando eu vi pela primeira vez, a água saía dos meus olhos, eu não entendia por quê, porque eu não, nesse momento eu não estava me sentindo devota mais. Porque antes de ir para a Índia, eu tinha feito a minha iniciação no budismo, né? Eu tinha estado, eu viajei para a Índia em outubro, eu tinha em junho, julho, eu fiquei um mês na França com o Thich Nhat Hanh, né? E foi quando eu decidi que eu ia ser budista. Então, nessa época você já estava praticando meditação? Por decorrência da adesão ao budismo, eu imagino que nessa época você já tivesse iniciado as suas práticas. Sim, eu comecei a meditar muito nova, eu conheci meditação muito cedo. Eu estava na faculdade ainda, né? Depois eu fiz meditação por conta própria, escutando palestras, ouvindo pessoas, professores, até que eu resolvi fazer meditação transcendental, que foi maravilhosa, né? Foi um período muito, muito assim, produtivo em termos de meditação. E depois da transcendental, fiz vários, né? Assisti muitas palestras, sempre sobre o mesmo tema, e fiz o Vipassana. Depois do Vipassana que eu conheci o Zen. E de tudo que eu fiz, eu me afinei com o Zen budismo. E a meditação Zen me tocou demais. Foi das práticas de meditação que eu tive, foi a que me levou com mais segurança, né? A praticar com seriedade, né? Com firmeza, e manter essa prática com uma certa regularidade, que era muito difícil para mim. O que é normal, né? Quando as pessoas começam a meditar, elas meditam um dia, uma semana, fica naquele encanto, aí diminui, aí para. E quando depois, então, você passou a adotar as orientações de Sai Baba quanto à meditação depois do budismo, quando você volta para o Centro Sai, aí você já adota ou você ainda permanece na meditação budista até que você, aos poucos, vai passando para o que Sai Baba orienta? Como é que foi isso? Não, eu continuei na meditação budista. Por que acontece? Eu não continuei no budismo, mas a meditação, para mim, ela independe de linha. Chega um momento, quando você começa a meditar, você precisa de uma orientação. Um professor, um caminho que você escolha, vai ser essa orientação inicial. Mas depois você conhece um caminho seu, porque a meditação não é para fora. Eu aprendi isso, né, no Zen. A meditação é para dentro. Então, eu desenvolvi
a minha capacidade interior, né, de parar, de sentar, né? No Zen a gente não fala vou meditar, geralmente a gente fala vou sentar, né? Então eu aprendi a sentar em grupo, aprendi a sentar sozinha. E a meditação Zen, você fica muito focado na sua respiração, né? No seu interior, né? Então, quando eu voltei para a organização, né, eu continuei com essa prática. E na organização é que eu conheci o Sohan, né? Para mim, a prática do Sohan era a prática da respiração perfeita, né? Então, eu comecei, é uma coisa que eu faço até hoje, né? Então, desde 2000 que eu comecei a fazer a respiração Sohan e que eu faço com uma certa tranquilidade, com segurança, né? Não preciso de orientação de ninguém para fazer isso. E é uma das práticas sugeridas por Sai Baba, né? O Sohan, né? Eu me lembro que o Moacir sempre falava muito do Sohan, Moacir que foi o primeiro a consistentemente nos orientar no Centro Sai Baba de Vila Isabel sobre meditação, e depois na organização Brasil como um todo. E ele falava muito da prática do Sohan, além da prática de meditação na luz. Aí como é que foi? Então você continuou fazendo a meditação budista, o Sohan, e mais naturalmente você passou a conhecer mais as orientações de Sai Baba sobre a importância da meditação, né? Da prática, né? Eu estou falando ainda de prática, né? Do hábito. Do hábito. Isso. Continuado. Sim. O que eu percebi logo no início, né, quando entrei para a organização, é que Sai Baba ele não tira a gente daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente, principalmente se a gente está num bom caminho. Então, eu continuei fazendo as minhas meditações em casa, né? Minha prática era sentar, manter a coluna ereta e ficar em silêncio. E a quietação e o silêncio, para mim, até hoje, é uma prática que me traz muita paz, né? Ela me traz a oportunidade de eu me voltar para o meu interior. Porque o que difere muito o que tem diferente na minha maneira de ver das diferentes meditações é que hoje você tem muitos caminhos, né? E alguns desses caminhos levam você para fora. E eu aprendi e pratico até hoje uma meditação que me leva para dentro, né? Minha busca é interior, não exterior. Não que essas práticas não sejam boas, elas são muito boas, né? Por exemplo, a meditação que é conduzida é uma meditação para fora, porque você escuta alguém falar, né? A pessoa ela te orienta como você deve agir, né? Se você tem que continuar respirando, se você para de respirar, então e você segue o que aquele orientador diz que é para fazer. E eu prefiro fazer isso sem que alguém me diga, né, quantas respirações eu tenho que fazer. Eu tenho que respirar 4, 5, 6, 10 vezes. Inspira, segura, expira, né, prende. Enfim, essa prática é uma prática que vai fazendo você cada vez se voltar cada vez mais para você. Se você presta atenção na respiração, você não está pensando em mais nada. E isso, para mim, era muito importante. Quando eu tive as meditações orientadas, eu me perdi às vezes. Às vezes o professor falava, eu estava pensando em outra coisa.
Então, para mim, não que seja ruim para qualquer outra pessoa, meditação orientada não, mas para mim, eu me identifiquei melhor com a meditação onde você se volta para você sem ninguém falar. Mas essas orientações já acabam funcionando como um treinamento, um condicionamento que depois você se faz individualmente com base naquilo que foi orientado. Por exemplo, a meditação conduzida, que a gente sempre fez no centro, que o Moacir ensinou para a gente, fazia, aquilo para mim claramente não era meditação, propriamente dito. Aquilo era um treinamento para que depois as pessoas fossem para as suas casas estabelecerem sua rotina de meditação. Porque isso aí é que é o grande lance, né? E eu acho isso muito importante. Eu fiz muita meditação orientada no centro, fora do centro também, e isso me deu bastante alegria, né? Porque a meditação é uma coisa que ela faz com que você busque estar bem, estar em paz com a vida, né? Então, quando você tem alguém que te conduz a isso é muito bom. É claro, eu tive isso, né? Eu não aprendi sozinha a meditação. Quando eu comecei, alguém me dizia, né, como é que eu tinha que fazer. E esse início é uma orientação. Claro, claro. E como é que é a tua prática? Vamos falar para o pessoal como é que você faz, qual é a tua rotina de meditação. Você teve uma intercorrência há pouco tempo e que te deu uma certa limitação até para a prática, e você depois recuperou isso tudo, graças a Deus, graças a Swami. Então, conta para a gente aí como é que você faz, qual é o seu exemplo para a gente seguir na nossa rotina diária, Não, eu não, eu não sei se eu sou um exemplo, não, mas eu vou contar como é que, como é que eu. Sim. Eu tenho que, nesse momento, agora, tem uma pessoa que é lá do Sul, o nome dela é Margarete. Vou dizer que eu sou muito grata, porque há pouco tempo, uns 2 meses atrás, ela ligou para mim falando que eu deveria voltar a meditar. E desde que eu operei em 2019, 19, agora eu me esqueci a data. Não foi Tem antes, três, não foi antes. tem 3 anos. Porque essa operação, eu fiz pela segunda vez eu tive, né, pela segunda vez um aneurisma cerebral. E que me deu uma deficiência do meu lado direito, né? Na capacidade de olhar, de falar, de andar, de mexer o braço. Hoje eu estou falando, agradeço aos irmãos da organização, porque me ajudaram a cantar, insistiram tanto para eu cantar que eu acabei cantando, e hoje eu estou aqui. E eu não falava, gente, eu não conseguia falar, e foi cantando páginas que eu comecei a soltar. E depois entrando nos Vedas, né, que eu comecei a soltar mais a voz. Maravilha. E essa irmã do Sul me deu esse toque, mas eu tinha tenho dificuldade com a perna direita, né? Então eu comecei a ficar sentada na cama, só respirando, fazendo o que eu gosto de fazer, essa minha prática, ela para mim é boa, a prática de respirar profundamente. Mas eu não tinha constância nisso, né? Eu parava, depois eu voltava de novo, eu lembrava naquele dia, esquecia. Até que você, Beth, outra pessoa que tem que agradecer muito. Quando você me pediu para fazer essa live, eu disse para você que não, vamos deixar para depois. E você insistiu. Eu disse, então me dá um tempo. Quando eu te pedi o tempo, eu não te contei. Mas como é que eu ia falar de meditação se eu não meditava? A partir daí, Betinho, eu comecei a sentar com a perna cruzada, com a coluna ereta na cama.
coisa que eu não fazia antes, eu não estava conseguindo antes fazer e eu comecei com meus 20 minutos. Eu medito ainda, né, desde que eu comecei a conversar com você, todo dia, 20 minutos. Às vezes, mais de uma vez por dia, né? Hoje eu já fiz a minha prática de meditação, né? Para eu poder sentar na cama, em cima do travesseiro, eu tenho que ter uma ajuda. A Thalita, que é a minha cuidadora, ela tem que levantar uma perna, né, a perna direita, né, para poder botar em cima da esquerda. E, para mim, por mais incrível que pareça, eu não sinto dor, não sinto incômodo, eu fico estática ali naquele tempo todo. E se ninguém me chamar, eu continuo. Eu só saio dos 20 minutos porque me chamam, né? Porque eu pedi para chamar. E com certeza daqui a pouco eu vou estar aumentando esse tempo. Pois é, mas isso que você está contando, olha só, isso que você está contando, talvez seja muito mais importante do que uma pessoa que tem todas as condições para meditar e está no processo de meditação. Porque a meditação depende muito da tua condição física. Tanto que lá na Índia, o pessoal faz muitas práticas lá, agora eu não me lembro o termo que se usa, de limpeza, de respiratória, etc., para ter uma condição ideal. Faz-se yoga para ter a condição de saúde ideal para meditar. Você vê como a condição física, mental, física, é necessária para você fazer a meditação. E você está falando de uma superação. Isso para nós é muito importante saber disso. Muitas pessoas diriam, não, eu estou doente, eu não vou meditar, não quero mais saber disso. Né? E quando não é o caso, né? Existe o ideal, existe o possível, né? Uma experiência que eu tive foi, eu estava ainda no hospital, nessa operação de agora, né? E eu não conseguia mexer o corpo, eu não conseguia. Então, tentavam me botar sentada, meu corpo caía para um lado, caía para trás, para frente. E a fisioterapeuta tentou várias vezes, até que um dia eu falei, põe minha perna aqui em cima, minha perna esquerda, que é a perna boa, estava incomodando. Só que o que ela fez? Ela botou a perna direita. Quando ela botou a perna direita, a minha coluna ficou reta. Eu que estava caindo, não tinha nenhuma segurança no corpo, minha coluna ficou reta. E eu mesmo botei a minha perna esquerda para cima. E ela, a partir daí, ela mudou todo o tratamento. Eu acho que ninguém deve parar de meditar por nada, por nenhuma deficiência. Porque se eu tivesse hoje numa cama, sem poder me mexer, eu meditaria deitada. Porque a meditação é que a gente tem aqui no Ocidente, né, foi criado práticas, né, muito rígidas, né? Como se você só pudesse meditar sentado, né, com a coluna ereta. Não é bem assim. A meditação, ela tem a ver com a sua mente. É claro que se você puder meditar sentado com a coluna ereta, é o melhor, é o ideal. Mas se você não tem essa condição, se você está numa cadeira de rodas, como eu, por exemplo, isso não te impede de meditar. Porque você tem a sua mente. O que a meditação vai fazer é te dar um controle, o que a gente busca tanto, né? É ter esse controle da mente. O que é esse controle, né? É você se autoconhecer. O controle não é você dizer agora eu tenho o controle, ela só vai fazer o que eu quero. Não, você vai se autoconhecer. Aí entra, né? Todo o conhecimento que Sai Baba passa para a gente. A coisa mais bonita que eu ouvi anos atrás de Swami foi isso, quando eu li, né, que ele dizia,
que ele era Deus, mas que nós também somos. A diferença é que ele sabe disso e a gente ainda não. Ainda não. E o que a meditação faz é te deixar com uma mente tranquila para você poder chegar a isso, a perceber, sentir isso. Chegar a isso, pelo menos eu não estou preparada ainda para perceber o Deus que eu sou. Mas na meditação eu busco esse caminho. Isso é importante. Eu também penso assim, descobri isso com o tempo. Como já falei a você, eu demorei a começar a prática constante da meditação, porque eu achava que a gente tinha que estabelecer uma condição ideal para isso. Depois, com burro, né? Um cara burro, depois é que eu descobri que não é isso, é o contrário. A prática é que vai me ajudar a estabelecer condições ideais, né? Então, é o que você falou, se a pessoa só pode fazer meditação deitada, que faça deitada. Se puder fazer com as pernas cruzadas, ótimo, mas se não puder, não vai deixar de fazer meditação por causa disso, sente numa cadeira e faça, né? Hermógenes era muito objetivo quando fazia essas orientações. Então, eu concordo plenamente, entendo plenamente o que você está falando. Eu acho que deve ser assim. Por isso que eu até imaginei, pedi a você para dar alguns conselhos. Você já está dando conselhos às pessoas que ainda não praticam, né? Que as pessoas não praticam e, em geral, elas se escudam na falta de condição. Porque eu não tenho tempo, porque eu não consigo acordar cedo, porque eu não tenho o local ideal. O ideal é que você tenha um local só para isso, mas nem todo mundo, a maioria das pessoas não tem. Quer dizer, e eu gostaria que você falasse sobre isso, que a condição ideal pode surgir à frente, você não pode esperar a condição ideal para iniciar, né? Você tem que... Porque o importante é a prática sistemática. A prática sistemática é que vai ajudar a gente. Com o tempo, eu entendi que a condição ideal é a condição de você querer meditar. A condição não está fora, a condição está dentro. Né? No Zen Budismo, isso é muito claro. Você não medita porque está silêncio, porque ninguém está te perturbando, ninguém está falando com você, né? Tudo que está à sua volta faz parte da sua meditação. Não importa se alguém está gritando, se o vizinho está falando alto, se o cachorro está latindo, se está tocando uma música, não importa. Você não precisa de um silêncio absoluto. Você para e se aquieta. Senta e respira. Preste atenção na sua respiração. E é isso que é importante. Você começa a prestar atenção em você. O primeiro passo é a respiração. Você perceber que você está respirando. Está botando o ar para dentro e botando o ar para fora. Né? Segurando o ar. Deixando o ar sair e segurando os seus pulmões vazios. Não importa quem está falando, né? Uma coisa que eu desejo para mim é chegar no estado meditativo, né? Porque a meditação é uma técnica que a gente faz para poder encontrar, né, a nossa meta. Cada um tem o seu objetivo, eu tenho o meu, né? O estado meditativo, ele me dá a condição de eu estar naquela paz, naquela tranquilidade que eu estava sentada, andando, encontrando com alguém na rua. Eu tive algumas vezes meditação no centro de Vila Isabel, que eu saí de lá em estado meditativo. Claro, durou pouco, né? Não durou muito, mas foi maravilhoso. Eu saí na rua, eu senti o meu corpo, eu senti o sol batendo. Você perceber isso, a gente sai na rua normalmente, não sente isso, você não sente teu corpo.
Você está com foco naquilo que você quer fazer, né? Ah, eu tenho que ir numa loja, eu tenho que ir para o trabalho. Você não se percebe. Eu saí do centro de Vila Isabel depois de um dia de meditação. Nossa, eu sentia tudo no meu corpo, né? Eu sentia minhas pisadas no chão. Eu tinha uma percepção tão clara de tudo que eu estava fazendo. Claro, em pouco tempo isso passou, né? Mas o que eu quero é que isso permaneça, né? Que esse estado meditativo chegue e que não se vá mais. Assim como o Buda, né? O estado do Buda era um estado meditativo, ele dava aula, dava palestra, fazia, mas ele já estava no estado dele. Isso não quer dizer que ele não parasse para meditar sentado. O Buda meditava, né? E quando ele saía da meditação, a mente dele continuava naquele estado. Isso que é importante. Agora, se eu, na hora que eu meditar, eu fico chateada porque alguém está me interrompendo, eu não vou enxergar esse estado meditativo. Ou vai demorar um pouco mais para chegar, né? Vai demorar. Regina, vamos aproveitar o tempo que a gente ainda tem para falar sobre meditação na luz, que é o que Sai Baba tanto estimula a gente a, a praticar, né? E muita gente aqui não conhece, pode ser. Porque a nossa live é o seguinte: em torno de 30 pessoas, 28, 30 e poucas pessoas, como estamos agora, são pessoas que veem a live. Mas depois essa live fica gravada em vídeo e muitas outras pessoas veem e a gente não sabe quem é. E certamente, entre essas, estarão pessoas que nunca ouviram falar em meditação na luz, que o Sai Baba tanto recomenda. Então, era bom a gente falar um pouco às pessoas sobre esse método tão assim, recomendado por Sai Baba como o método ideal para a gente. Seria legal. Fala um pouco. Quando eu conheci a prática da meditação na luz, foi algo assim maravilhoso. E agora, mais do que antes, claro que conforme a gente vai amadurecendo, né, a gente vai vendo de uma forma mais profunda. Eu hoje, quando eu começo a pensar na luz, o meu estado se altera. Porque minha prática hoje é assim, eu começo com o Sohan, começo com a prática da respiração. Depois da prática da respiração, eu começo com a meditação na luz. Né? O que o Sai Baba recomenda, e uma coisa maravilhosa, primeiro você traz a luz para você, né? Então, o trazer a luz para a gente, porque Deus é luz, né? Então, hoje que nós estamos fazendo essa prática, né, de mentalizar, de pensar em Deus e falar Deus né, é porque nós somos Deus. Então, e a luz é Deus. Deus é luz. Sai Baba fala que a luz é a representação, em todas as religiões, é a melhor representação física de Deus, né? É o que pode mais remeter a gente a Deus, né? Exato. Então, quando na prática da meditação da luz, você começa a ver a luz em você, né? Esse é o exercício, você começar a se ver Deus, o próprio Deus, né? Mas como não conseguimos ainda, a gente vem trazendo, né? Por meio entre as sobrancelhas, depois para o coração. Essa prática de trazer a luz para o coração, para mim, é tão importante, porque o Atman, ele está residindo aqui. Enquanto a gente está no nível, né, de pouca evolução, né, essa percepção maior do Atman é no coração. Então, eu trago essa luz para o coração, né, e depois eu trago para o resto do corpo. Sai Baba não recomenda que eu tenha que começar pelo pé ou pela mão, né, não importa. Eu gosto de começar pelo pé e subir, né, até
né, o Sahasrara, o centro da cabeça. Que essa é Baba a diz que o prática. ideal é que termine na cabeça, né? Comece, Exato. que termine na cabeça. Que termina na cabeça. Eu termino na cabeça. Mas essa luz, ela passa pelo meu corpo todo. Porque a importância de você se perceber Deus, porque Deus está em cada célula do seu corpo. Não é porque tem um braço que não se mexe, que Deus não está aqui nele. Deus está aqui também. Então ele vai, percorre todo o meu corpo. Depois que chego no centro da cabeça, eu passo essa luz para todos que eu conheço, para os amigos, para aqueles que também não são amigos, para os meus vizinhos, para a rua onde eu moro. Há pouco tempo, eu me despertei para uma coisa que para mim é muito importante: o chão. O chão que eu piso. Eu mando luz para esse chão, porque eu percebi que se não tivesse chão, não existiria nada. Que o chão me ensina a ser humilde. O chão é uma coisa tão poderosa, mas tão poderosa, e de uma tamanha humildade, gente, que eu fico assim, então, então mandar luz para o chão é Deus. E eu não percebia isso, né? Então eu mando luz não só para as plantas, para as árvores, para toda a natureza, mas para o chão por onde nascem essas árvores, né? Toda a natureza que nos ajuda. Então, para mim, a meditação na luz é uma meditação que nos dá uma amplidão tão grande, né? Quando eu chego e oro por todos os países que estão nesse planeta, né? Quando eu saio desse planeta e oro pelos astros, por todos os outros planetas, quando eu oro pelo universo. Porque eu sei, apesar dessa aparência toda, está tudo dentro de mim. E aí eu volto para o meu interior. Então, a meditação na luz, ela te dá uma grandiosidade, né? Porque te torna humilde. E isso é muito importante. Você ter essa percepção que a luz que hoje me ilumina, na realidade, é Deus. Que eu quero descobrir, que sou eu. Aí depois, com essa viagem que se faz na meditação da luz, a gente se afasta do próprio ego, né? Que é aquilo que a gente tem de mais presente nas nossas preocupações, no nosso dia a dia. E com esse processo, como você falou, de interiorização da luz, de expansão depois da luz, a sua consciência vai... E nisso você vai se afastando do ego, dando um descanso, né? Ao nosso ego, né? E quando a gente volta para o dia a dia, né? Como a gente muda, né? E fazer isso diariamente, a gente vai vendo que a nossa forma, né, de pensar, né, nosso jeito de agir se transforma também, né? Sai Baba fala, né, que nós estamos aqui para nos transformar. Sai Baba é Shiva, né, Deus da transformação. E como ele tem dado tantas coisas maravilhosas, né? A meditação tem que ser um sadhana, né? Que a gente sadhana, né? É disciplina espiritual. Temos que ser disciplinados, mas amorosos. Não é porque eu deixei de fazer um dia que eu vou me chicotear. Não, tudo bem. Mas vamos fazer de novo amanhã. Né? Ontem eu não fiz, hoje eu faço. Porque a gente só tem a ganhar com isso. Né? O ganho com isso é a nossa liberdade, a nossa libertação. A gente vive num controle, a gente quer ter controle de tudo. E quando a gente medita, a gente percebe que não é preciso ter controle, porque está tudo em mim.
Eu só quero ter controle quando eu estou no externo, né? Quando eu estou no dia a dia, achando que a realidade é essa. Mas quando eu sento, quando eu paro, aquieto, começo a perceber a minha inspiração, aí eu percebo que não existe controle. Não existe controle. Isso é uma ilusão. E o sadhana ajuda a gente a ter essa percepção. É verdade. Que bom, que bom. É tão bom ouvir essas coisas. A gente deixa um pouco a conta da emoção também por ouvir, mas que é natural, pelo amor que a gente experimenta nessa organização, uns pelos outros, né? E aprende a respeitar e amar as pessoas. Então, a gente ouve um irmão, uma irmã falando, a gente acaba indo para a emoção, mas o importante é que fique a mensagem, né? Que fique a colaboração que a gente recebe de todos o tempo todo, né? Cada um dá um pouco de si, e essa nossa vida comunitária, que hoje está fisicamente prejudicada, mas a gente tenta, através desse trabalho aqui, por exemplo, é uma das centenas de iniciativas para reaproximar as pessoas. A nossa organização, por exemplo, promove muitas reuniões com devotos, palestras, etc. Então, para que a gente continue nessa sanga, né? Continue nessa sanga. Mas então, Regina, eu te interrompi. Fecha o assunto aí de meditação na luz, que você estava falando. A meditação na luz, para mim, ela é um guia. A meditação na luz, ela me ajuda, né, a encontrar, né, a trilhar o caminho com mais segurança. E o que eu tenho a dizer para quem não conhece é que experimente, porque meditação, ela é como uma fruta. Você só sabe o gosto da fruta se você saboreá-la. Se eu disser para você que a laranja é uma fruta gostosa e você não conhece a laranja, você só vai saber o que eu disse. Você vai saber o que é ser gostoso experimentando. E a meditação é assim. A meditação na luz deve ser experimentada, né, por devotos e não devotos. O que eu acho fantástico na meditação, né, é que ele independe de religião, independe de filosofia. A meditação é algo que você pode fazer para você, no seu dia a dia, seja qual for o caminho que você estiver seguindo. Então, quem puder experienciar, faça isso. Eu gosto muito da meditação quando o Moacir faz essa prática, né? Eu falo Moacir porque ele é o mais conhecido. Eu experiencio meditação com várias pessoas. É muito gostoso fazer meditação, né? Apesar de eu fazer meditação em grupo, mesmo sendo pela internet, né? Pelas lives, que é Zoom, enfim, Skype, eu também faço a meditação sozinha, né? Comigo mesmo. Como isso é gratificante, né? Então, o que eu posso dizer para as pessoas é que, independente do que eu estou falando, experimentem, façam a sua prática, né? Independente de tempo. Tem uma técnica aí que diz que você pode meditar em 5 minutos, né? Tem outras técnicas, põe 10, põe 5, mas o importante é você parar. Para. Faça isso todo dia. Pare, respire e veja a luz em você. Distribua essa luz por várias partes do seu corpo.
por todo o seu corpo. E caminhe com essa luz para todas as pessoas que estão à sua volta e por aqueles que não estão também. Aí você vai ver o que é a meditação. E essa bênção de ter como guru é o meu guru. Eu sei que é da maioria das pessoas aqui. Sai Baba. Sairá. Bom, a gente, a gente gostaria de continuar aqui ainda muito tempo falando com a Regina, porque foi tão prazeroso, passou tanta paz para a gente esse bate-papo, né? Que essas lives, quando eu pensei nessas lives, era justamente para estabelecer isso, um contrato amoroso, fraterno com os irmãos, e dando oportunidade aos demais a conhecer aquela pessoa, porque normalmente a gente vê a pessoa no Centro Sai Baba, por exemplo, lá envolvida com a sua atividade, e não conhece, não sabe a história de vida, não sabe o que ela já trilhou para chegar até ali. Isso é muito interessante, porque a gente fica no... Nós não vamos ao centro para a questão social, para fazer amigos necessariamente, mas nós vamos ao centro para a gente estabelecer links ao centro, qualquer uma instituição religiosa, para estabelecer link e se apoiar na sanga, buscando todos o mesmo caminho, um ajudando o outro. E o que nós estamos tentando fazer aqui é cada um do seu jeito, com as suas características, o seu modo, passar isso, prestar esse serviço aos demais. Eu espero que a gente esteja alcançando esse objetivo. Eu não só espero, como eu tenho constatado que sim. Isso me deixa muito feliz. Nós já estouramos nosso tempo em bastante e nós agora vamos nos despedir. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco, mesmo aqueles que deixaram comentário, que não deixaram comentários, que deixaram, os que não entraram no chat, mas que estão passando essa energia positiva para a gente, e convidar novamente para quinta-feira, às 20 horas. Muito obrigado, Regina. Om Sairã. E eu vou pedir a você que termine, então, fazendo o Om Shanti Shanti. Tá? Eu quero agradecer a você, Betinho, por essa oportunidade e agradecer a Satya Sai Baba, pedindo a luz que esteja no coração de todos. Shanti, Shanti, Shanti. Sairão. Sairã, tchau para todos. Até quinta-feira, para quem eu não vou ver antes. Até quinta-feira, muito obrigado. Tchau, tchau.